Vamos ler. Diz assim o texto: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão toda. Fiz envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Meu Deus, olha que sofrimento desse profeta. Fez-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez em pedaços. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pões como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, quebrou-me como pedrinha de areia, e os meus dentes cobriu-me de cinza. E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te de mim, da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Outras versões falam: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Meu Deus, curva sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa noite, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelos teus cuidados, pelo teu amor, por tudo que tu és. Espírito Santo, tu tens a liberdade aqui neste lugar. É uma noite cheia da tua presença, é uma noite da presença do Senhor nesse lugar, é uma noite de ceia. Fala conosco, em nome de Jesus. Abra o ouvido espiritual do teu povo e me usa, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus, amém. Nós vimos agora aqui um momento crítico na vida do profeta Jeremias. Esse livro aqui, ele escreveu um livro que é chamado de livro poético. É um livro de poemas fúnebres, um livro de poemas pesados. Por que, você vai me perguntar? Porque Jeremias estava numa tristeza profunda nesse momento aqui. A tristeza tocou no coração de Jeremias. Esse livro foi escrito no ano 586, porque foi no ano que aconteceu o povo ser levado cativo para a Babilônia. Jeremias, ele estava chorando porque ele viu o povo sendo levado pelos caldeus, sendo levado pelos babilônicos, que na qual morreu muita gente, e o templo foi destruído. Jeremias chorou. Aí você vai falar: mas por quê? Porque Jeremias, ele não estava chorando não só porque ele viu o povo sendo cativo, ele não estava chorando porque somente era uma questão pessoal, uma questão porque ele não alcançou algo, uma questão de repente, do momento difícil que ele estava passando na vida. Não,
Ele estava chorando porque ele recebeu uma missão de Deus e parecia que a missão não terminou bem. Parecia que Jeremias não alcançou isto. Jeremias estava frustrado porque ele tentou, ele falou, ele pediu ao povo, ele sabia o que ia acontecer em Jerusalém com Judá ali, né, que Jerusalém ficava em Judá. Ele tinha certeza do que ia acontecer, porque o povo estava em pecado. Deus ia deixar o povo ao seu bel prazer, ia acontecer porque ele falou isso no livro de Jeremias. Jeremias foi levantado lá, quando você lê Jeremias, com uma boca profética dizendo o que iria acontecer se o povo não se acertasse. E aconteceu. Jeremias chorou, se abateu quando ele viu tudo aquilo acontecendo. Jeremias, ele ficou abatido. Ninguém estava dando bola para ele. Imagine você ficar num lugar que você prega, você fala e ninguém te escuta. Se você lê as escrituras, ninguém aceitou o que Jeremias falou, ninguém se converteu a Jeremias, ninguém seguiu ele. Recebeu uma missão e o povo todo sendo levado, muitos morreram, templo destruído. Ele no bolo, ele estava junto lá. Meu Deus, esse livro é chamado também de livro das lágrimas. Por isso que o profeta Jeremias chama de profeta chorão, porque ele escreveu esse livro no momento que estava tudo acontecendo, o povo estava assolado. O livro de Jeremias foi escrito antes das coisas acontecerem, foi um alerta. Agora não, ele estava escrevendo no meio da assolação, tudo destruído. Imagine você escrevendo um poema fúnebre, vendo a cidade destruída, sendo levado cativo. Imagine, Jeremias deve ter agonizado, se angustiado, se afligido, a ponto de esse livro receber esse nome, Lamentações. Era o que ele estava vivendo ali. Ele estava se lamentando por tudo que estava acontecendo. Engraçado que esse livro, ele é usado também no meio católico. Na Semana Santa, nos últimos, se não me engano, 3 dias, eles pegam versículos, se lembrando desse momento. Assim como os judeus, todos os anos eles leem o livro em público, né, de Lamentações, para lembrar o povo de Judá, né, e o pecado que foi cometido, o que aconteceu, para eles lembrarem, para que eles não sigam por esse caminho, até os dias de hoje. Coisa tremenda isso. E naquele momento ali, Jeremias, ele estava devastado, estava em lágrimas, chorando. Esse livro é um poema porque cada versículo desse, cada versículo é chamado de poema acróstico. Por que acróstico? Porque cada início de letra é uma letra do alfabeto hebraico. Então ele escreveu o poema, uma sequência de letras iniciais de cada versículo, pegando o alfabeto hebraico. Então vamos chamar de poema acróstico. Então ele escreveu esse livro no momento que ele estava vendo devassidão, destruição, chorando. Você viu que o texto no capítulo 3, você vai ver o 1, o 2, o 3 e o 4, principalmente esses 4 textos, esses 4 capítulos, mostram verdadeiramente um poema fúnebre. Eu fico pensando o que esse homem deve ter passado, o que ele passou, e no final não tendo êxito naquilo que ele queria que acontecesse, que o povo se voltasse a Deus, que o povo se arrependesse, que Deus ia entrar com providência. O povo não mudou. Parece que bateu dentro de Jeremias assim: caramba, eu perdi, eu falhei na missão, Deus me deu uma missão, olha o que está acontecendo. Eu queria falar isso para você. Eu não sei o que você está passando. Eu entendo que o ano 2023 de repente não foi um ano fácil para você, e eu te pergunto em cima disso: o que te levou às lágrimas esse ano? O que fez você chorar no ano de 2023? Qual foi a dificuldade? Ou foi a alegria de repente? Eu estou falando agora de mim. Eu vivi momentos de alegrias, e qual eu chorei, a qual fui impactado até dentro da igreja por alguns momentos. Mas também passei por momentos de tristezas e de lutas e de lamentações, muitas vezes, de dificuldades. Eu não sei o que você passou. De repente você investiu em alguma coisa e ficou frustrado no meio do caminho.
De repente você queria uma resposta e não veio. De repente você investiu numa pessoa e se decepcionou com ela. De repente as coisas dos teus investimentos pessoais, de trabalho, eu não sei, você apostou e nada deu certo. Eu não sei o momento do teu lamento, eu não sei o porquê de repente você passou por um momento de lágrimas, mas eu sei que a palavra de Deus fala aqui no texto, mesmo que nós lemos, que ainda há esperança no Senhor. Ainda há esperança. Eu não sei, mas ainda há. Me lembro que lá em 2ª carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 3, fala que Deus é fiel. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O nosso Deus não falha. Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz: mesmo que pareça demorar, espere, porque Ele virá e não tardará. O nosso Deus vai chegar no momento certo. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Jeremias, ele estava vendo tudo destruído, passando o momento, achando que perdeu, mas ele fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu estou de pé, eu estou vivo ainda. Glória a Deus, glória a Deus. Espera no Senhor, mesmo com a perda, mesmo com a devastação, mesmo com a semeadura que você fez e o fruto não veio, mesmo com as frustrações. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, me tirou de um lago terrível, de um charco de lodo, e colocou meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. Deus te tirou de lugares que você ia afundar, te firmou na rocha, e a rocha é Jesus. Aleluia, firmou teus passos. De repente não foi do jeito que você quis, mas você está firme aí. Você está firme aí, e tem firmado o pé de muitos, os pés de muitos. De repente a resposta não veio em 2023, de repente as coisas aconteceram não da forma como você queria, mas você está aí, vivo. De repente eu chorei. Você é humano, mas você também é de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Você está me entendendo? Dá glória a Deus. Jeremias, ele suportou isso tudo em duas coisas que a gente vai ver no texto, e outras coisas também tem, mas eu vou me bater mais nessas duas por causa do tempo. Jeremias, ele fez duas coisas. Ele se apoiou na esperança e no clamor. Imagina o homem não tendo nada, não tendo direito a nada. Ele mostra isso no texto, vai preso, sofre o que sofreu, e a gente vai analisar isso. Pega aí do 1 ao 8 só, para você ver o que aconteceu com esse homem. Diz assim o primeiro texto, o primeiro versículo: eu sou um homem que viu aflição pela vara do seu furor. Eu coloquei aqui: eu sou um homem que viu a vara. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ou seja, nesse primeiro versículo, Jeremias viu a desgraça do povo e sofria junto com ele, e tinha as mesmas dores. A vara de Deus atingia ele também, meu irmão. Ele estava no bolo. Deus também não poupou ele, não. A Bíblia fala no versículo 2 aí, ó: ele me levou, olha só, ele me levou, ele está falando de Deus, e me fez andar em trevas e não na luz. Deus permitiu chegar também nos momentos difíceis na vida de Jeremias. Versículo 3: deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínua mão todo dia. Imagina Deus se voltar contra você, a mão dele está contra você. Pô, mas Deus deu uma missão na mão dele, e Deus parece que deixou o meu prazer, deixou ele lá também. Ou seja, ele passou por desafios, ele passou por momentos de escuridão, ele passou no momento que ele sentiu que a mão de Deus parecia que estava contra ele. A Bíblia fala aí no versículo 4, se você ler aí: fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e quebrantou os meus ossos. Quebrantar os ossos aponta para a debilidade de saúde. Jeremias começou a ficar doente, começou a ficar envelhecido com tanta aflição e dificuldade.
Você pensa que dificuldade e pressão às vezes não envelhece a pessoa, não debilita. Jeremias, ele estava vivendo um momento difícil. Jeremias estava vivendo um momento de escuridão. Jeremias estava sentindo que a mão do Senhor estava pesando sobre ele como todos. Ele não fez nada, pelo contrário, estava querendo cumprir uma missão. Jeremias começou a entrar num caminho de debilidade física, de debilidade de saúde. E se você ver aí, o versículo 5, edificou contra mim e me cercou de fel. Ele estava entrando, fel aponta para amargura e tristeza. Jeremias, ele estava doente, com um caminho difícil, pagando um preço que ele não entendeu porquê, amargurado, triste. Será que você passou a metade que esse homem passou? Então por que você está reclamando? Muitas vezes a gente reclama, às vezes, por coisas bem menores do que isso aqui. Ele perdeu pátria, ele perdeu casa, ele perdeu família, ele viu irmãos deles morrerem, ele estava debilitado de saúde. O que mais vai acontecer com um homem desse? A Bíblia fala no versículo 6, assentou-nos em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo. Jeremias estava se sentindo como morto já. Olha que coisa. E nós às vezes reclamamos dos momentos difíceis que Deus nos permite passar. Não chega aos pés do momento de uma guerra, ver tudo destroçado. Você está lá naquele meio e se sentindo culpado, porque ele recebeu uma missão, falou e não deu em nada. Circunvalou-me. Quando fala circunvalou-me, ele está falando que é um muro, foi rodeado por um muro. Circunvalou-me, não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Meu irmão, quando eu clamo e grito, ele não estava orando, ele estava clamando. Sabe o que é clamar? É você gritar, é você buscar com intensidade, é você implorar por misericórdia do Senhor, gritando, agonizando pelo povo. Não é orar, Senhor, muito obrigado pelo dia, não, ele estava clamando, é uma coisa com muito mais intensidade. E a Bíblia fala que Deus não estava, parecia que não estava escutando. Mas uma coisa que fez a diferença na vida de Jeremias, eu quero falar isso para você, que faça na tua. Ele sabia da origem dele, ele sabia quem o separou, ele sabia quem o consagrou, ele sabia quem o tocou, ele sabia quem era o Deus a qual ele servia. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele tinha esperança no Senhor, apesar de tudo. Apesar de tudo, a visão dele estava fixa. Estava fixa. Traga à memória aquilo que te dá esperança, meu irmão. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, pois a sua misericórdia, versículo 22 fala aí, a sua misericórdia não tem fim, se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias acreditava sempre no outro dia, o Senhor vai entrar com providência. Não acontecia, eu ainda espero no Senhor no outro dia, eu ainda espero no Senhor no outro dia, eu continuo acreditando no meu Deus. Ele continuava acreditando, meu irmão, porque ele sabia o Deus a qual ele servia. A pior coisa de um crente é quando não é o teu corpo físico ser atacado, não é ele se deixar levar pelos olhos, é quando a mente dele é totalmente tomada. Ele queria trazer à memória aquilo que dava esperança. Na minha versão aqui fala assim, ó: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Versículo 21, disso recordarei no meu coração. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 4, de todas as coisas que eu devo guardar, guardo o coração, porque dele procede as fontes de vida. Quando você lê coração em muitas passagens da Bíblia, ele está falando de mente, memória, não é coração físico. Jeremias sabia que podia passar tudo, a única coisa que deixava ele em pé e saudável era aqui, ó, o que passava na cabeça dele. Hoje nós estamos vivendo num mundo totalmente destruído emocionalmente, um mundo totalmente voltado para ansiedade, depressão, de tantas coisas ruins, porque foram tomados as mentes. Amado, nós não passamos um terço que esse homem passou, mas uma coisa ele tinha guardado: a mente estava ligada no Senhor. A mente, o coração dele era voltado para Deus. Podia passar o que for no físico, vendo, sentindo dores, ficando doente, mas
aleluia, o coração dele, a cabeça dele, a memória dele estava guardada em Deus. Ele sabia da promessa que tinha para o povo de Israel. Podia passar o que for. Se tem alguém aqui, que eu creio, que tem uma promessa de Deus, dá uma glória a Deus bem alto. Se Deus te separou, meu amado, fica tranquilo, a boa mão dele está sobre você. A boa mão dele está sobre você. Vai passar às vezes por uma situação, vai passar por uma pressão, amado, que venha 2024, vai ter pressão, vai ter desafios, mas vai ter realizações, vai ter sonhos, vai ter muita coisa, porque nós acreditamos no Senhor, a qual servimos. Eu creio, olhando continuamente para o alvo, deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo para o alvo. Nada pode parar um crente. O que para o crente é aqui, meu irmão. Vai entrar pelos olhos, vai trabalhar aqui, já era. Isso para, trava. Você tem que manter sua mente saudável. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Então deixa Cristo tomar conta da sua mente. Amém ou não amém? Você está entendendo? Dá uma glória a Deus que eu estou falando aqui. Eu vou terminar já por causa da hora. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5, fala assim, ó: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, momentos de tribulação causam três coisas que Paulo fala aqui: trabalha na tua paciência, trabalha na tua experiência, você fica mais maduro e te leva a uma esperança. Trabalha hoje na paciência, trabalha na tua experiência e numa esperança para um dia de amanhã. Foi isso que Jeremias viveu. Renova-se a cada manhã a esperança do outro dia. Deus, além de estar trabalhando no povo, estava trabalhando na vida do profeta. Porque se você juntar paciência, experiência e esperança, Deus estava transformando aquele profeta com uma fé inabalável. Ele sabia viver o momento, sabia no tempo de Deus, ele estava crescendo e sabia que no futuro, em qualquer momento, Deus entraria com providência. Então às vezes a tribulação nos leva, sabe, meu amado, um momento que muitos param, muitos desanimam, mas que você traga a memória aquilo que te dá esperança. O ano de 2023 certas coisas não aconteceram, mas quem sabe 2024 está entrando aí, meu irmão. Então você tem que acreditar, continua olhando para o alvo, continua olhando para aquilo que Deus colocou na tua mão, continua acreditando, porque, aleluia, o propósito ainda não acabou na tua vida. Porque o próprio Jeremias fala: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A sua misericórdia não sem fim, renova-se a cada manhã. Ele acreditava que a boa mão, apesar de tudo ser devastado naquele momento, Deus ainda ia usar de misericórdia com seu povo, com aqueles a qual Ele separou. E se tem um povo aqui, aleluia, separado de Deus, dá uma glória a Deus. Tem um povo aqui que vive da misericórdia do Senhor, dá uma glória a Deus. Então se renova a cada manhã, acredita no dia que está entrando, que Deus pode estar te abençoando em nome de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aí vou terminar, porque muitas pessoas desanimam e param no meio do caminho, porque muitas pessoas desistem, porque muitas pessoas abrem mão dos seus sonhos. Qual é a resposta que Jeremias dá? Perderam a esperança. Quando você perde a esperança, quando você não traz à memória aquilo que você tem esperança, você se abate logo no primeiro vento. Isso é um problema. Muitos ficam pelo caminho, mas Jeremias ele reforça no versículo 29, o que você tem que fazer? Diz assim, ó: ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. O que leva você a se manter esperançoso com as coisas que Deus quer realizar com você e na tua vida, é o tempo que você fica com Ele. Talvez ainda haja esperança. Ou seja, a esperança é alimentada, a esperança é vivida, a esperança é sustentada pela boca no pó.
Então o ano de 2024 está entrando, ore mais do que 2023, Deus vai realizar coisas grandes na tua vida. Amém ou não amém? Jeremias, ele entendeu isso. Coloca a cara no pó, vai orar, vai buscar. Talvez ainda haja esperança. Ou seja, a oração toca o coração de... É isso que ele está falando. Você não tem solução, você quer um caminho. O que você tem que fazer? Tem momentos que você não tem resposta nem para o que você está vivendo, nem nas coisas que estão vindo para você. Tem hora que parece, como fala aí no versículo 12, fala assim, ó: armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Amado, tem hora que você é o alvo, as flechas parece que vai caindo tudo em você. Em vez de você ser o arco que lança a flecha, você é o alvo, a qual a flecha se direciona. Mas ele acreditava no Senhor. É essa mensagem que eu quero dizer para vocês. Acredite no dia de amanhã, não desanime. Deus te colocou num lugar para você crescer, ser edificado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele não te consumiu, sabe por quê? Porque ainda tem propósito para você, ainda tem coisas para serem realizadas pela tua vida. Mas o trajeto é um trajeto de crescimento, construção, amadurecimento, experiência com Ele. Jeremias, ele não abriu mão do clamor da esperança, porque ele tinha fé no Deus que ele servia. E se tem um povo com fé, dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. 2024 promete. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Eu vou parar por aqui. Falta 15 minutos. Estenda a sua mão assim para Deus. Esse é o último momento de ceia. Eu creio que Deus, que você traga à memória tudo que você já viveu na presença dEle. Os momentos difíceis, os momentos de livramento, os momentos que Deus falou e cumpriu, os momentos que você viveu momentos difíceis, mas Deus fez um caminho. Traz a tua memória nesse momento. O ano 2024 está entrando, o ano 2023 ainda não acabou. Tem gente que ainda Deus vai dar direção e resposta. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Pai, te agradecemos, ó meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor constrói os teus filhos, o Senhor dá direção. Parece que tudo está difícil, tudo está perdido, mas meu Pai, nós temos uma fé inabalável e acreditamos num Deus de misericórdias, um Deus que cuida, um Deus que no momento certo entra com providência, um Deus que pode, Deus, demorar, mas Pai, Ele virá e não tardará. E nós acreditamos pelos olhos da fé. Abençoa os teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Dá uma salva de palmas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus.